Olá, Pai do Senhor Jesus. Estamos com o nosso Café com Bíblia, Mulheres de Fé. E nós louvamos ao Senhor pela imensa oportunidade que o nosso Deus nos concede de estarmos uma vez mais levando a palavra do nosso Deus. Hoje nós estamos no nosso 13º dia do nosso propósito de 30 dias de oração pela família. Louvado seja Deus. Nós temos orado, temos intercedido, temos clamado pela sua família, em favor da sua casa, para a glória do nome do Senhor. São 30 dias de oração, de clamor, de intercessão em favor das famílias, da nossa família, as famílias do nosso estado de Roraima, as famílias do nosso Brasil e as famílias do mundo inteiro que vivem esse período tão difícil de pandemia. E o nosso tema de hoje diz assim: pais, exemplo para os filhos. Dentro desse nosso propósito de 30 dias de oração, o nosso tema de hoje é esse: pais, exemplo para os filhos. Está baseado lá em Jó, capítulo 1, versículo 5. E nós vamos estar lendo apenas este versículo, que diz assim: decorrido o turno de dias de seu banquete, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então estamos aqui diante de uma palavra que vem falar verdadeiramente sobre esse tema do nosso propósito de hoje: pais, exemplo para os filhos. Então, a frase do nosso devocional de hoje diz assim: os pais devem exercer com fidelidade o papel de sacerdotes da família. Os pais devem exercer com fidelidade o papel de sacerdotes da família. Então nós vamos ver pela palavra do Senhor que a função dos pais ela é semelhante à função sacerdotal, né? Então é bem parecida, porque o sacerdote levava o povo a adorar o Senhor, né? Tinha toda aquele ritual. Os pais, nós temos essa responsabilidade de levar os nossos filhos aos pés do Senhor, conscientizá-los, como diz a palavra do Senhor, inculcar a palavra de Deus na mente dos nossos filhos. Então a função, né, dos pais realmente se assemelha à função sacerdotal. Então, no sentido de que eles devem servir como promotores da devoção familiar, da comunhão e do lar com o Senhor, né? Então eles que promovem, os pais é que promovem, levam os filhos ao conhecimento acerca de Deus. O sacerdote naquela época diz aqui assim, que eles eram aquele que intercedia a Deus pelo povo. Então, naquele tempo, eles precisavam de intermediários, os sacerdotes que intermediavam esse acesso ao Pai, né? Então, eles auxiliavam os frequentadores do templo no cumprimento dos preceitos litúrgicos, né? Que ocorria naquela época, os preceitos litúrgicos de adoração, de contrição e de serviço a Deus. Então, era eles que faziam tudo isso, os sacerdotes, né? Então a função sacerdotal ela foi extinta, abolida com o sacrifício de Cristo, do nosso Mestre Jesus. Foi abolida com o sacrifício que foi oferecido por Cristo na cruz do Calvário. Então o que acontece? Ele não era apenas o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Não, ele é aquele, como diz lá em Hebreus. Vamos ver aqui a palavra do Senhor, em Hebreus, no capítulo 4, que diz a palavra do Senhor, que ele não era só o Cordeiro,
né, de Deus. Capítulo 4, versículo 14 ao 16. Vamos ver. Hebreus, capítulo 4, 14 e 16. Vamos ver. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, olha só, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, antes, pois ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de que recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, ele, além de ser o Cordeiro de Deus, também era o nosso sacerdote, que fez aquele sacrifício na cruz do Calvário em favor de toda a humanidade, para nós termos livre acesso ao Pai, para a glória de Deus. Então, a palavra do Senhor diz que nosso Senhor ofereceu esse sacrifício eterno para a remissão dos pecados do mundo, de toda a humanidade. Então, a gente sabe que é bem verdade que nós não precisamos de intermediários para nós termos acesso, né, a Deus. Pois nós acabamos de ler que Cristo, que Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens, né? E também está lá em Timóteo no capítulo 2, versículos 5 e 6. Então, queremos enfatizar que, em termos simbólicos, o que acontece? Os pais possuem certas responsabilidades sacerdotal, como nós falamos no início. São eles, os pais, que exercem essa função, essa responsabilidade de levar os filhos aos pés de Cristo, de levar a mensagem, de levar o conhecimento acerca de Deus para os filhos, né? Os pais devem o quê? Motivar os filhos, os pais devem instruir os filhos, conduzir a vida devocional da sua família. É responsabilidade dos pais levar a palavra do Senhor aos seus filhos, levar esse conhecimento, levar a sua família aos pés de Cristo, para a glória do nome do Senhor. Então, é indispensável que os pais sejam um exemplo de comunhão. É indispensável, né? Devemos ser um exemplo de comunhão e de devoção para que os nossos filhos, a nossa família vejam que verdadeiramente nós servimos ao nosso Deus, adoramos ao nosso Deus, temos a nossa comunhão com o nosso Senhor. Então, se nós pais não somos os pais que oram, que leem a Bíblia, que têm uma vida espiritual, uma postura diante de Deus, como que vamos cobrar dos nossos filhos? Não podemos. Então nós temos que ser exemplo para eles, para que assim eles possam aprender com o nosso exemplo. Então, nesta palavra que nós lemos de Jó, do capítulo 1, né, Jó, em momento nenhum ele esmureceu, ele intercedia constantemente a Deus pelos seus filhos. Talvez ele dizia que a palavra, talvez eles tenham pecado. Então, o que acontece? Vou interceder, né? Ele intercedia por seus filhos diante de Deus. Fazer os sacrifícios, né, em prol dos seus filhos. Então, isso é a nossa responsabilidade. Levar a palavra do Senhor aos nossos filhos. A nossa família, é nossa responsabilidade. Então, qual tem sido a tua responsabilidade? Como você tem exercido essa responsabilidade, esse papel dentro de casa como sacerdote? Como você tem exercido essa função? Então, que você possa, nesse momento, meditar nessa reflexão de hoje, e que o Senhor possa falar ao seu coração, te dar instruções, te dar sabedoria, te dar uma direção, para que você possa instruir a sua casa, a sua família, os seus filhos, sejam crianças, sejam adolescentes, sejam jovens, sejam eles já adultos, mas que você sempre tenha uma palavra de
Deus ao coração dos seus filhos, seja no momento de alegria, seja no momento de tristeza, seja nas lutas, porque eles enfrentam, eles têm as lutas deles. Então, nós, enquanto pais, precisamos ter sempre uma palavra de Deus para o coração dos nossos filhos. Que Deus te abençoe, que a mão potente e poderosa do nosso Deus esteja sobre a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amanhã estaremos de volta.